Olá a todos! Nosso último programa nós falamos sobre Évora, que é uma cidade que tinha muita coisa para se falar. E hoje eu estou sugerindo a gente começar o nosso programa falando sobre Vila Viçosa. Então eu vou mostrar aqui no mapa. A gente estava aqui em Évora, né? Aqui na região do Alentejo. O Tejo está aqui, então estamos do Alentejo. Évora está bem aqui e Vila Viçosa está aqui. Né? Por que eu vou falar sobre Vila Viçosa? O último livro da Isabel Machado, enfim, foi sobre a Luísa de Gusmão, um livro apaixonante. E se passa grande parte em Vila Viçosa, porque a gente é onde tem o paço dos Duques de Bragança, que vai ser o rei, o rei Dom João IV, o primeiro rei da quarta dinastia. A gente vai falar um pouco nesse programa de hoje sobre a restauração, que ocorreu no dia 1º de dezembro de 1640. Então, saindo de Évora, eu estou sugerindo que a gente vá à Vila Viçosa, então o nosso programa vai ser sobre essa cidadezinha. O próximo programa eu já vou mostrar aqui o mapa. De Vila Viçosa nós vamos aqui para Setúbal, tá? Nós vamos falar sobre Setóbriga e sobre Troia, cidades romanas em que se fazia, tinha uma indústria muito importante. Como havíamos comentado, né, o programa de hoje vai ser sobre Vila Viçosa, sobre a questão da restauração de 1º de dezembro de 1640 e a importância dessa cidade. Eu quero falar um pouco sobre a Luísa de Gusmão, né? Esse livro da Isabel Machado, que é espetacular. Esse livro foi lançado há pouco e fala sobre uma das rainhas mais importantes que teve em Portugal. A Luísa, ela era de uma família ducal, né? O pai dela era duque na Espanha, duque de Medona Sidânia. E que esse duque, enfim, o Portugal está dominado pela Espanha. O rei de Portugal é o rei Filipe, né? Estamos na dinastia dos Filipe. E a gente já está no Filipe III, que é o Filipe IV de Portugal. E esse rei Filipe, ele está muito preocupado com as questões ali de algumas revoltas, enfim, que vem acontecendo em Portugal. E ele tem a ideia de fazer a junção das casas ducais mais importantes da Espanha com a de Portugal, que isso seria uma forma de evitar qualquer tipo de pensamento revolucionário, enfim, de independência. Então pega essa família ducal da Espanha e escolhe a família ducal mais importante de Portugal, que são os Bragança. E o Duque de Bragança, que é o Dom João, o futuro Dom João IV, o paço deles é em Vila Viçosa. Eu acho que era interessante falar um pouco como é que surge essa família ducal, como adquire tanto poder. E aí a gente tem que voltar a um outro livro da Isabel, que é sobre o infante Dom Pedro. O infante Dom Pedro, ele é um dos filhos de Dom João I. Dom João I, lá o mestre de Avis, o filho dele mais velho é o Dom Duarte, que vai ser rei de Portugal. O segundo é o Pedro, esse Pedro aqui. Tem o infante Dom Henrique, o navegador, enfim. O que acontece? Quando o Dom João morre, o filho dele assume, o Duarte. Mas ele vai reinar muito pouco, ele vai ser rei de 1433 até 1438. 5 anos e ele morre. E o filho dele, que vai ser rei, vai ser o Afonso V, ainda é uma criança. E quem é o tutor? É o Pedro. O Pedro vai ser o tutor do sobrinho do futuro Afonso V. Ele é um cara muito inteligente, muito viajado, ele viajou a Europa toda, enfim, ele é uma mente brilhante. E tem um meio-irmão, que é o Conde de Barcelos, Afonso, que é muito invejoso, enfim, faz algumas intrigas e tal, mas o Pedro acaba instituindo, enquanto era o tutor do sobrinho, ele institui um ducado para o irmão, para o Afonso, o Ducado de Bragança. Então, o primeiro duque de Bragança é o meio-irmão do Pedro.
Então, que era conde de Barcelos e agora também é duque de Bragança. E que é um homem muito rico. Por quê? O sogro dele foi uma das pessoas mais importantes ao lado do Dom João I, que é o condestável, Nuno Álvares Pereira. Nuno Álvares Pereira teve uma filha e que casa com o filho bastardo do Dom João I, que é o Afonso, conde de Barcelos, recebe o condado de Barcelos como herança e agora ele é duque de Bragança. Então, desse duque de Bragança, primeiro duque de Bragança, que é o Afonso, até o João, o duque de Bragança lá, que a gente vai falar na restauração, foram 8 duques. 8 duques de Bragança. Os 4 primeiros eram terríveis, envolvidos, enfim, com intriga, com assassinato. Os últimos 4 eram pessoas brilhantes, mas os 4 primeiros não foram terríveis. Esse o primeiro duque de Bragança, ele fez tanta intriga que acaba levando à morte do meio-irmão, do Pedro. Então eu estou falando isso para falar um pouco da importância da família dos Bragança, né? Então, do primeiro duque de Bragança, lá instituído pelo infante Dom Pedro, no século XV, até 1630, foram 8 duques de Bragança. Pois bem, então vamos agora voltar lá para a época do casamento. Dona Luísa de Gusmão vem da Espanha para Portugal, é recebida com pompas e circunstâncias lá em Vila Viçosa e tem uma vida, enfim, muito boa. A vida ali é uma vida extremamente agradável. Eles são pessoas poderosas, são, enfim, os senhores daquela região. É a família mais rica de Portugal, a família Bragança. Enquanto isso, há um movimento de conspiração dentro de Portugal. Existem os chamados 40 conjurados, que não eram 40, eram 50 pessoas, mas que representavam 40 brasões, 40 famílias e que estão se reunindo e tramando a independência de Portugal, tramando a restauração, ou seja, não querem que Portugal continue sendo dominado pela Espanha. Essa dominação começou lá em 1580, depois que o Dom Sebastião morreu, lá na Batalha de Alcácer Quibir, foi sucedido pelo tio-avô, que já estava, o cardeal Henrique, que já estava velhinho, tá? Enfim, não tem filhos. Acaba que o Filipe, rei da Espanha, invade e toma conta de Portugal. A gente sempre aprende, pelo menos no Brasil, a União Ibérica. Não foi União Ibérica nenhuma, foi dominação de Portugal pela Espanha. E essas 40 famílias mais importantes precisam de um líder. E aí chegam à conclusão que a pessoa que poderia ter mais direito a ocupar o reinado seria o Duque de Bragança, por conta da sua avó Catarina, que havia disputado ali com Filipe e com outro primo, Antônio, quem seria o rei. Eles são todos descendentes de Dom Manuel. Então, o João, Duque de Bragança, é convidado a assumir a liderança dessa restauração. E ele é muito reticente, muito na dúvida e tal. E a Luísa de Gusmão, ela tem uma frase que é atribuída a ela, em que ela teria dito: melhor ser rainha por um dia do que duquesa a vida inteira. Enfim, ela é a grande pessoa, é a grande personalidade por trás do João, meio que empurrando o Duque de Bragança para assumir a sua posição como líder da revolta. E eles aguardam, enfim, então no dia 1º de dezembro tem a invasão do palácio, né? Tá lá a vice-rainha de Portugal, a duquesa de Mantua, ela tá lá, enfim, as pessoas, mortes, enfim, uma das pessoas mais ligadas a ela é jogada pela janela, enfim, tem uma série de coisas, de eventos que vão acontecendo lá.
e o Dom João, junto com a Luísa, estão em Vila Viçosa aguardando e chega o resultado dizendo, olha, a revolta foi vitoriosa e eles, enfim, são os novos reis de Portugal. E aí saem de Vila Viçosa, vão em direção a Lisboa para assumir a posição como, enfim, como reis de Portugal. Esse programa é um programa de turismo, então eu sempre falo o seguinte, pô, você vai visitar um local, é interessante saber por que aquilo aconteceu. Então, como eu disse, o último programa a gente estava em Évora, visitamos lá em Évora, dá um pulinho ali em Vila Viçosa, são 70 quilômetros, né, 1 hora, em que você vai conhecer o Paço Ducal de Vila Viçosa, e que está transformado num museu, e que você vai conhecer toda a vida do Dom João enquanto Duque de Bragança e a Luísa de Gusmão enquanto Duquesa de Bragança, o período que eles viveram lá, que foi um período muito rico, um período muito feliz, com os filhos pequenos, né? Então, por isso é que eu acho que é interessante essa visita. Conhecer um pouco a história dos duques de Bragança, enquanto ainda não haviam assumido o reinado de Portugal. Essa história demora um pouco, quer dizer, a guerra da restauração da independência vai durar um bom tempo. Quer dizer, o Dom João vai morrer e a Luísa vai ficar à frente, enquanto tutora do seu filho pequeno, na luta contra a Espanha, né? E muita gente diz o seguinte, poxa, uma mulher espanhola, sim, espanhola, mas ela tinha de fato adotado Portugal como sua terra. Então a gente pode dizer que a Luísa foi assim uma das pessoas mais importantes na reconquista, na restauração da independência de Portugal. E isso tudo, eu acho que está muito bem descrito no livro da Luísa, né, da Isabel Machado, Luísa de Gusmão, que é um livro espetacular, que eu acho que vale a pena ser lido, né? E aí a gente vai conhecer um pouco também sobre o infante Dom Pedro, nesse outro livro da Isabel, em que se fala sobre ali o início do Duque de Bragança, do Ducado de Bragança. Acho que essas duas coisas, esses dois livros são muito importantes para se conhecer bem essa história dos Bragança. Bom, saímos de Évora, fomos para Vila Viçosa, falamos um pouco sobre a questão da restauração, que tem muito mais para se falar, mas o objetivo hoje era falar um pouquinho sobre Vila Viçosa. E aí, no nosso próximo programa, a gente vai falar sobre Setúbal. Se você curtiu esse vídeo, clica lá, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, mande pergunta, faça seu comentário, tá bom? Muito obrigado.